Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como os acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Só para relembrar, eu tenho dito para vocês que nós estamos agora no capítulo 4, na quarta semana, e também a semana que vem a quinta. Depois nós entraremos na Semana Santa com o Tríduo Pascal. E quando nós entramos na quarta e na quinta semana, a igreja vai nos colocar agora que nós entramos na Semana da Paixão. Essa Semana da Paixão ela é marcada com Jesus que se declara como Deus e os judeus, ou melhor, as autoridades religiosas do tempo de Jesus não o aceitam. E é por causa disso que eles agora vão fazer de tudo para matar Jesus, porque Jesus agora está se apresentando como Deus. E eles não acreditam na divindade de Jesus. E tudo começa aqui no capítulo 5, Estamos no capítulo 5, já terminando esse capítulo, e Jesus curou aquele homem, eles condenaram porque era sábado, está vendo a perseguição? Depois Jesus diz que o Pai continua trabalhando e ele também. Aí o meu Pai, não é simplesmente o Pai, é meu Pai. Então, quando Jesus está falando que é meu Pai, ele está dizendo que ele é filho de Deus. Então, para os judeus, isso era uma blasfêmia ou uma heresia na concepção deles, porque como é que você, filho do carpinteiro e filho de Maria, agora está dizendo que você é Deus? E aí, eles tomaram a decisão de matar Jesus. E a partir daí, começa agora uma discussão entre Jesus e essas autoridades religiosas. Bem, vocês ouviram a leitura do Evangelho, Eu até me atrapalhei aqui em alguns versículos, não sei nem se eu li bem, mas
talvez se você for lendo, você não vai entender nada do que está se discutindo aqui. Talvez até na hora da leitura você diz, mas eu não estou entendendo nada. Então é preciso fazer uma leitura bem devagar para se ver o motivo da discussão. Vou voltar de novo. Jesus agora está dizendo que é Deus. Então agora eles planejam matá-lo. Começa-se a discussão aonde Jesus está provando para eles que é Deus. Então Jesus, nessa leitura, Jesus está dizendo o seguinte: então tá bom, vocês querem que eu dê testemunho de mim para mostrar para você que eu sou Deus? Eu vou dar o testemunho, mesmo assim vocês não vão acreditar. Aí ele diz assim: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí ele mostra João Batista. O primeiro testemunho, a primeira testemunha, João Batista. João Batista estava lá nas margens do Rio Jordão, chamando as pessoas à conversão e dizendo para eles que o Messias estava por chegar, o Messias que eles tanto esperavam. Aí lembremos, né, que quando Jesus chega, aí tem a hora do batismo, aí João Batista vê que aquele dali é o Messias, é o Deus, então eu não sou digno de te batizar, mas é preciso que a justiça seja completa, seja feita. E ali acontece o batismo. E ali no capítulo 1 do Evangelho de São João, eles mandam uma equipe para conversar com João Batista, perguntando se João Batista seria mesmo o Messias esperado. Leiam lá no capítulo 1 que vocês vão ver, do Evangelho de São João. Aí João Batista diz, não sou eu não. Mas então por que você está fazendo isso? Mas não sou eu, é o outro que virá. Por isso que Jesus está dizendo aqui, João Batista falou de mim. Vocês pensavam que ele era a luz que brilhava, e João Batista disse que não era ele, era eu. Mas mesmo assim vocês não acreditam. Aí ele dá um outro testemunho. O outro testemunho está nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras falam de mim. Vocês veem, vocês leem, e vocês veem, claro, que pode ser eu, mas vocês não querem acreditar. Então vamos entender, né, nas Sagradas Escrituras. Lá no Antigo Testamento. Vamos para Isaías capítulo 7. Eu não vou falar os versículos, porque é bom que vocês leiam todo o contexto. Isaías 7 diz assim: uma mulher, uma virgem, dará à luz a uma pessoa, a um filho, e essa virgem, e eles chamarão Emanuel, o Deus conosco. Isaías está dando testemunho dele. No livro de Miqueias, capítulo 5, diz assim: e tu, Belém, a menor de todas as cidades, de ti nascerá o Salvador. Ele nasceu onde? Em Belém. Está vendo como a Sagrada Escritura está falando dele? Isaías 53 vai dizer assim, que ele foi levado para ser morto como um cordeiro. E foi colocado entre dois facínoras. A crucificação de Jesus. Isaías 53. Lembre-se que essa leitura vai ser feita na sexta-feira da Paixão. A Sagrada Escritura está falando dele. No Êxodo, capítulo 16, porque aí, depois que ele vai falando, né, tem várias passagens, o tempo não vai dar para falar de tudo, né, só estou trazendo aqui algumas palavras para vocês entenderem que as Sagradas Escrituras falam dele. Aí ele diz assim:
Moisés também falou de mim. Vocês acreditam em Moisés, mas Moisés falou de mim também. Se nós formos lá no capítulo 16 do livro do Êxodo, né? Porque os 5 primeiros livros da Torá faz referência a Moisés que escreveu. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. Todos esses livros fazem referência a Jesus. Por exemplo, o capítulo 16 do livro do Êxodo, quando fala do maná, o pão que desceu do céu. Eles estavam com fome no deserto, começaram a murmurar, aí Deus mandou o maná, o pão que desceu do céu. Capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus diz o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Está vendo a referência? Que vai culminar onde? Esse pão que desceu do céu vai culminar na missa. No sacrifício da missa. Referência a ele. Aí ele diz assim também, vocês nunca ouviram a voz do Pai, mas o Pai também falou de mim. E quando o Pai falou de mim, vocês também não acreditaram? Vão lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, você vai ver, e os outros evangelistas também falam, do batismo de Jesus. Quando acontece o batismo de Jesus, o que foi que aconteceu? Na hora que João Batista começou a colocar água sobre a cabeça dele, ou melhor, né, quando emergiu, né, colocou ele na água, do céu se ouviu uma voz. Olha o Pai testemunhando que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Então, olha, esse é meu Filho bem amado, nele eu coloquei todo o meu amor. E o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Pronto, está aqui as testemunhas. Todos os testemunhos foram dados. Aí Jesus diz assim, mas vocês não acreditam, vocês querem as glórias desse mundo. Aí Jesus fala uma coisa que é importante para os nossos tempos de hoje. E Jesus diz assim, vocês não acreditam em mim, mas se outro aparecer, vocês vão acreditar. Em mim vocês não acreditam. Com todo esse testemunho que eu acabei de dar. Mas se aparecer outro, vocês vão acreditar. O mundo está se revolucionando. As nações estão se reunindo. E um dos propósitos das nações é formar um governo único e uma religião única. E isso já está bem visível. E aqui não é teoria da conspiração, é uma verdade. Lembremos que o padre Jonas já falava isso, né? Muitas vezes lá no passado, né? E se vocês procurarem aí as homilias dele, vai encontrar ele falando sobre essa questão de um governo único e de uma religião única. Até que uma religião única deveria realmente ter, né? Realmente, uma religião única, é para ter uma religião única. Por isso que Jesus disse para os apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Para que se torne uma religião única. Vocês ouviram esses dias eu falando, os povos foram criando os seus próprios deuses, Deus se revela agora na pessoa de Jesus Cristo, e convida todo mundo agora a largar os seus deuses e ficar com ele, porque ele é o Deus. Ele é Deus. E ele revela também que existe mais duas pessoas, que é o Pai e o Filho. E aí entra, como eu falei ontem, o dogma da Santíssima Trindade. Nós temos um Deus único em 3 pessoas. Então, o que é que deveria acontecer? Todos os outros povos que criaram os seus deuses, derrubam os seus deuses, abandonam os seus deuses e vêm agora para Jesus. E aí, uma religião única e verdadeira. Só que as nações, elas não querem formar uma religião única
tendo Jesus como Deus. Eles querem reunir todas as religiões, né? Colocar todos ali, colocar Jesus também no mesmo nível, e ali, né, vai se erguer uma pessoa que vai se dizer ser Deus. E o que é que ele vai dar? Comida e bebida e roupa para todo mundo. O que é que o povo precisa, não é de comida? Ninguém quer morrer. E como nós, infelizmente, não estamos colocando a nossa confiança no Deus que está no céu, e é para lá que nós devemos caminhar. Estamos colocando a nossa confiança nesse mundo. Então, quem resolve as coisas desse mundo, entre aspas, é esse tal que vai se colocar como salvador do mundo. Só que o salvador do mundo, já há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, ele veio e morreu na cruz e nos salvou. Ele sim provou, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas esse tal vai dizer assim, olha, agora se vocês não ficarem comigo, vocês não vão poder comer. Principalmente, né, vocês não vão poder comer, vocês não vão poder comprar. Se vocês se colocam agora com rebeldia, não querendo eu, porque esse daí é um fracassado. Cadê que ele dá de comer para vocês? Eu dou de comer. Eu soluciono os seus problemas. Repito, se nós não colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, que tem a capacidade de tirar a vida e dar a vida, de nos ressuscitar no terceiro dia, como Ele ressuscitou, né? De nos ressuscitar para a vida eterna, aonde, sim, lá nós viveremos eternamente com Ele, se nós não colocarmos essa confiança na vida eterna e colocarmos nesse mundo, facilmente abandonaremos a Deus. E iremos atrás dessa tal nova religião. Está vendo como os pais precisam catequizar os seus filhos, apontando para eles que Jesus Cristo é o Deus dele, e ainda mesmo que ele possa não dar nada, ele vai continuar sendo o nosso Deus. Se os pais ficam preparando os seus filhos só para esse mundo e não preparam para o céu, esses filhos de vocês vão ser os primeiros a renegar Jesus Cristo, porque Jesus não dá para eles o material. E o que é que vai diferenciar nós de qualquer outra religião, e principalmente dessa religião única? A Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica é essa igreja que Jesus falou. E aonde é que a Igreja Católica vai diferenciar das outras? Na missa. Tem outros elementos, mas não quero colocar esses outros elementos hoje ainda. Vamos aprendendo aos poucos. Primeiro, a missa. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A única religião que tem como sacrifício nosso Senhor Jesus Cristo é a católica.
Até aquelas outras religiões que se dizem ser cristãs, elas não têm o sacrifício. Porque eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. E Jesus se torna presente na Eucaristia, no sacrifício da Santa Missa. Com os sacerdotes da nova aliança. E aí nós vemos a sucessão apostólica, que vem de Pedro, os apóstolos, os bispos, os sacerdotes. Não quero entrar em polêmica também, mas o Papa. Essa Igreja Católica, ela é hierárquica. E a Eucaristia e a Virgem Maria, e isso vai diferenciar. E o que é que a nova religião vai fazer? A primeira coisa que essa tal nova religião, que é falsa, vai fazer: denegrir as imagens, a imagem dos sacerdotes, para vocês não acreditarem mais. Aí não tem missa, aí vocês não tendo missa, nós vamos nos igualar aos protestantes, e nos igualando aos protestantes vai ser fácil para entrar nessa nova religião. Por isso, vocês, fiéis, e nós, padres, fiéis à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos rezar muito no sacrifício da Santa Missa, porque a maior oração que nós devemos fazer é a Santa Missa, e aqui rezar pela perseverança dos sacerdotes, dos nossos bispos, do Santo Padre, a perseverança na doutrina fiel à Igreja, na doutrina dos apóstolos, que veio dos apóstolos, que veio de Jesus Cristo, para que sejamos fiéis ao depósito da fé, para que não deixemos de celebrar a Santa Missa, para que Satanás não tenha força de dominação sobre nós. Mas aí vai acontecer o quê? Como Jesus foi perseguido, a igreja será perseguida. Não tem como falar de Jesus sem a igreja. Então a igreja, como Jesus foi perseguido, a igreja será perseguida. Por quem? Por esse novo aí, esse que vai se erguer para formar uma nova religião. E nós vamos nos sustentar com a Eucaristia, celebrada de forma escondida ou não, mas nós vamos nos sustentar contra eles, nós vamos resistir com a missa, porque ali é o sacrifício de Jesus e ali é o nosso alimento, que dá força para a vida eterna. Aí nós vamos ver que lá no passado, quem sustentava os cristãos nas perseguições era quem? As missas, celebradas nas catacumbas. Como eu não me recordo agora, que teve uma perseguição no início, né, lá do cristianismo, e era proibido celebrar a missa. E alguns padres celebravam as missas escondidas, os cristãos iam lá e participavam. Mas os perseguidores encontraram eles celebrando a missa e disseram para eles: vocês não sabem que o decreto do imperador é para não celebrar a missa? E vocês estão celebrando a missa? Vocês não sabem que diante desse decreto, para vocês não celebrarem a missa, aqueles que nós encontrássemos participando dessa tal missa, desse sacrifício da missa, nós iríamos matar?
Por que vocês participaram? Agora nós vamos matar todos vocês. Aí perguntaram, mas por que vocês participaram? Aí a resposta deles foi a seguinte: porque sem a missa nós não somos nada. Sem a missa nós não conseguiremos sobreviver. E foram todos mortos. Morreram. Mártires. Estão no céu. Vida eterna para eles. Não ganharam. Não foram preservados para essa vida, porque desobedeceram, porque foram fiéis. A Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, perderam essa vida, mas ganhou a verdadeira vida. Bem, aí eu termino agora. Qual o valor que tem a missa na tua vida? Ainda mais nesse tempo de pandemia. E que nós vemos de uma forma ou de outra que por causa da pandemia não se está tendo missa. E ontem eu terminei a homilia dizendo, cuidado para você não se acostumar. E depois ficarem dizendo que não precisa de missa, porque é só ficar em casa e participar pela televisão. E a missa pela televisão não é a missa, porque tem que ser presencial. Repito, não estou aqui dizendo para levantar bandeira e brigar e isso e aquilo. Nós estamos em tempo de pandemia. Eu estou dizendo que não nos acostumemos com isso. É bonito quando nós vemos os católicos dizendo, eu preciso de missa, eu quero a missa. E estão correndo atrás de missa. Isso é bonito. Eu quero a missa, eu quero participar da missa. Ontem um rapaz ali, eu me encontrei com ele, veio se confessar, e depois da confissão ele estava dizendo, eu quero participar da missa. Não podemos tirar esse desejo de nós, porque se nós tirarmos esse desejo, meus irmãos, quando surgir essa tal religião única, vai ser fácil passar para o outro lado, viu? Vai ser fácil, porque já não se participa de missa mesmo. Então lá, o que ele vai oferecer é o material, ninguém quer morrer mesmo, então. Ok, espero que vocês tenham entendido, né? Jesus dá o testemunho, eles não aceitam Jesus nem com o testemunho dele. E o testemunho, Jesus provou. E Jesus morre na cruz. E de lá da cruz, ele funda a igreja, com o seu sangue derramado na cruz. E ali sai sangue e água. Simboliza a Eucaristia e os sacramentos. E nós necessitamos dos sacramentos. E eles nos santificam. E o que é que a nova religião vai querer fazer? Tirar os sacramentos. E já está começando com o principal, a missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.